Olá, Gabriel. Ei, Jana. Ei, Jana. Tô escrevendo aqui que agora eu aprendi a fixar conteúdo. Ei, Mazi. Thaís. Esperando a Ana. Thaís. A Ana tá entrando. Oi, Oi, Ana. oi, Adriene, Oi, tudo tudo bem? bem? Tudo e você? Tudo, boa tarde, Tudo bem? pessoal. Oi, pessoal. Cheio de gente aí conhecida. A Jana já tá aí. O super. É, Eu tô tentando fixar o conteúdo aqui pra gente, que outro dia deu certo, agora não tá querendo fixar. Deu, agora deu. Peraí. Fixar, colocar comentar. a luz aqui. Essa luz, aí deu certo. Deu certinho, ó. Isso. Fixou o conteúdo. Vamos lá. Horário 10, né? Vem 10 hoje. Vou fazer minha prática aqui. Nem fiz minha prática agora, depois do almoço. Vou deixar pra fazer a prática aqui, né? Como se eu Aqui, pudesse olhar o tempo. É, não vou poder, né? Que eu tenho que olhar o tempo, então não vai dar pra poder fazer a prática, não. Já fiz minha prática hoje de manhã. Oi, gente, quem tá entrando agora. É, quem não me conhece, eu sou a Adriene, sou psicóloga, eu trabalho com carreira e orientação profissional. A Ana está aqui, vai falar um pouquinho com a gente. Ela é facilitadora de mindfulness, de yoga, professora de yoga. É yoga ou é yoga? os dois estão certos. Em É, né? Porque... sânscrito é o yoga masculino com o fechado. Em Ah, português é a yoga. Tá tudo certo. é porque a gente escutei falar dos dois jeitos, né? Então a É, gente nunca sabe qual que é o jeito certo. A gente fala yoga, 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 yoga. E aí, gente, essa semana é a semana do autoconhecimento ligada à carreira. Por que que eu escolhi esse tema? Porque quando a gente vai trabalhar a carreira, a primeira fase dela, seja na transição, na primeira escolha profissional, seja para uma promoção, seja lá para aposentadoria, a coisa mais importante que a gente faz no processo, seja ele qual for que faz a carreira você esteja, a gente precisa de autoconhecimento. Por mais que às vezes eu tenho lá 60 anos e já me conheça, algumas coisas a gente não conhece ainda, né? Algumas coisas a gente ainda tem que reconhecer naquele momento de vida que a gente está, lá com 19, com 30, 40, 50, 60, a gente tem que se reconhecer o tempo inteiro. Então, ao invés de eu vir aqui a semana inteira e trazer técnicas que eu uso na orientação profissional de carreira, eu resolvi convidar várias pessoas que trabalham com outras metodologias de autoconhecimento, que ajuda a gente nesse processo, e estou trazendo vários convidados aqui que trabalham com autoconhecimento. Então, essa semana tem vários convidados aqui hoje, ensinando algumas técnicas para a gente de autoconhecimento. Então, a ferramenta de autoconhecimento é a primeira ferramenta que a gente usa durante um processo para a gente trabalhar a carreira, porque a partir disso eu vou escolher uma carreira que eu me identifico com ela. A Ana, por que eu escolhi a Ana? Porque mindfulness e meditação entrou na minha vida pela Ana. Foi a primeira pessoa que me levou e que eu arrisquei lá experimentar a meditação. Eu já tinha visto na internet mentalização, escutado aqueles áudiozinhos, aquelas visualizações em treinamento. Mas eu nunca tinha experimentado meditação. E a Ana participava no lugar que ela trabalhava de um grupo, né? Que na hora do almoço eu trabalhava lá perto e eu fui experimentar. Na época eu era tão ansiosa, mas tão ansiosa que eu não consegui voltar, né, Ana? Não consegui voltar. Eu fui uma vez, eu entrei em lembro. pânico e assim, realmente era muito agitado meu tempo, mas assim, eu entrei em pânico na época que eu não consegui voltar, porque eu não me imaginava fazendo aquilo de novo, por mais que eu quisesse. E aí, não consegui. E aí, dos tempos pra cá, eu voltei a procurar a Ana, né, Ana? Voltei a procurar a Ana, eu quero fazer formação em mindfulness. Eu acho que isso, de tudo que eu já fiz, isso vai me ajudar muito na ansiedade, né? Eu acho que vai ser muito bom pra mim e tal. Só que aí, pelo fato de eu não
ter disponibilidade à noite, as formações eram à noite, né, Ana? Acabei que eu tive que procurar uma outra pessoa, fiz, mas sempre com referência na Ana. Porque eu queria Que muito bom. fazer com a Ana, né, Ana? Sempre com referência na Ana, seguindo a Ana, porque ela que foi a pessoa que me impulsionou para isso, sempre foi a minha referência. Acabei fazendo em outro lugar porque esse era o único lugar de BH que tinha à tarde. E era o horário que eu tinha disponibilidade para trabalhar à noite. Então, eu quis convidar a Ana aqui, por ser uma pessoa que vai contar um pouquinho da história dela, assim, como é que o Mindfulness entrou na vida dela. E eu estou relatando que, para mim, que fui uma pessoa, sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa, o quanto que fez diferença na minha vida. Assim, o quanto que me ajuda a me centrar, me trazer para o meu estado de centramento mesmo, de eu comigo mesmo, de não reação, essas coisas. Então, agora a palavra da Ana, ela está aqui para poder fazer uma troca com a gente, trazer todo o conhecimento dela para a gente. Obrigada, Ana. Eu que agradeço o convite, Adriane. É sempre muito bom falar de mindfulness, de yoga, que são práticas que me fizeram tão bem que eu acredito tanto que meu olho até brilha na hora de falar. Mas para eu falar um pouquinho como é que isso entrou na minha vida, eu tenho que retomar um pouco a minha história, até em relação ao trabalho, né? Minha primeira formação em odontologia. Eu fiquei sabendo ontem, né, que eu não sabia. E trabalhei alguns anos como dentista, pouco tempo, e depois, na época não tinha instrutor de carreira, então eu acabei fazendo um concurso para trabalhar com saúde pública, com legislação no Estado. Depois disso, eu fiz uma formação em Direito, e nessa época, trabalhando o dia inteiro, estudando à noite, num ritmo de vida muito alucinado, assim, eu desenvolvi transtorno de ansiedade. E isso acabou prejudicando muito a minha qualidade de vida. Então, procurei tratamento, psicólogo, psiquiatra, mas o yoga foi entrando na minha vida e junto com ele a meditação. E os efeitos foram tão impressionantes na minha qualidade de vida que eu resolvi estudar um pouco mais a fundo tudo isso. Então, a minha busca por yoga e meditação começou por uma questão pessoal, né? Eu não tinha intenção de trabalhar com isso. E aí eu fiz a minha primeira formação em yoga em 2016, comecei a praticar mais ou menos em 2009. E desde lá, desde 2016, eu tenho procurado cursos nessa área. Então, eu me formei como professora de yoga, depois de meditação. E aí eu conheci as práticas de mindfulness. Fiz um programa de 8 semanas, que é o que você fez também, que a gente tem esse primeiro contato. E percebi também uma mudança na minha atenção no dia a dia. E também fui estudar mindfulness. Por que acontece isso? E acabei fazendo a minha formação. Foram 2 anos de formação, terminei no início do ano passado. E essas técnicas, essas ferramentas foram entrando para mim como um trabalho também, além, né, do que eu faço como servidora pública, eu tenho atuado nessa área, mas também nada foi muito planejado, isso foi fluindo. Talvez pelo amor que eu tenho a essas práticas, né? E nos últimos 2 anos eu reduzi minha jornada de trabalho como servidora pública. E hoje eu divido, né? Eu trabalho um pouquinho com yoga, tenho uma equipe da Satsala, a gente tem as aulas de yoga, eu ofereço alguns programas de mindfulness, e em outro momento eu estou trabalhando como servidora pública. Que aí você fez o curso de Direito. Né? Fiz o curso de Direito, foi. Tá, e aí hoje... Tá, e aí foi numa busca também, e aí você relaciona isso também, que te ajudou também para o autoconhecimento, né? Muito, me ajudou muito para o autoconhecimento, né? E pegando um pouquinho, né, desse gancho, acho que é importante trazer um pouquinho o que é mindfulness, até para as pessoas entenderem que a gente está falando de mindfulness. Porque a diferença do mindfulness, por exemplo, para a meditação, porque existe. Sim, né? Então, existe. Eu acho que seria bacana colocar para as pessoas essa diferença. Sim. Mindfulness é traduzido como atenção plena, né? E a palavra é usada para 3 coisas. Primeiro, mindfulness se refere a um estado mental, a uma habilidade mental, de prestar atenção no momento presente de forma intencional, com abertura, curiosidade e não julgamento. Esse é um conceito do Jon Kabat-Zinn,
que é um biólogo americano que sistematizou as práticas dentro de programas. Então, a primeira acepção de mindfulness é essa de estado mental, e como estado mental a gente pode treinar. Então, vem as práticas de mindfulness, né? São várias práticas formais, que são aquelas que o instrutor guia, que você recebe áudio, prática de atenção plena na respiração, caminhada com atenção plena, movimentos com atenção plena, entre outros, são as práticas formais. E essas práticas normalmente estão estruturadas dentro de programas. No meu caso, eu fiz a formação para ser facilitadora do programa de Mindfulness para promoção da saúde. Então, são programas estruturados com essas práticas que vão desenvolver essa habilidade mental de você colocar uma atenção com qualidade no seu dia a dia. E isso traz um autoconhecimento, né? Voltando para a sua pergunta, porque a partir do momento que você se observa seus pensamentos, observa suas emoções, você começa a identificar determinados padrões, você começa a perceber quais são os seus valores, porque a gente é mais amplo do que pensamento e emoção, né? O que a gente fala de adotar uma postura de testemunha. É difícil compreender um pouco isso, mas quando você começa a praticar, isso fica muito claro. Você perceber qual é a sua produção mental, porque a mente produz pensamentos constantemente, a gente não tem controle sobre isso. Nenhum, né? Você deve ter percebido isso. Mas a gente tem controle sobre as nossas reações. Exatamente. Né? Então, a partir do momento em que você presta atenção nos pensamentos e nas emoções, nesse lugar de testemunha, tomando um distanciamento, ao invés de reagir às coisas, você começa a tomar escolhas, a fazer escolhas conscientes. Foi isso que eu percebi, que eu até te falei ontem, foi na minha primeira semana, assim, e hoje eu percebo, quando às vezes eu estou muito corrida e não pratico, o que eu percebo é a reatividade, porque eu sempre fui muito reativa, principalmente com meu filho pequeno. Então, assim, a primeira coisa que eu percebi foi isso, que antes, por exemplo, se eu comprar, na hora que ele fazia uma coisa, hoje eu consigo parar e esperar e pensar em como que eu vou agir naquela situação. Antes eu não conseguia pensar, eu era reativa na hora de reagir àquilo. E eu percebo que às vezes no dia que eu não pratico, então falando assim, por exemplo, hoje, aí eu pratico, normalmente na minha rotina anterior à quarentena, eu sempre praticava em vez de na hora que eu acordava, porque eu sempre tenho muito sono de manhã, então eu não praticava de manhã, por quê? Porque senão eu dormia de novo. Então eu sempre praticava depois da academia, porque aí me dá eu fico agitada, depois me dá uma equilibrada, e sempre depois do almoço para eu continuar trabalhando. Então, assim, um pouco depois do almoço eu praticava também. Sempre foi assim, igual agora, depois do almoço. Por exemplo, hoje eu não fiz e eu já vejo isso. Porque eu fui fazer umas coisas com ele ali que eu queria fazer e tal, conversar, ver um negócio que eu queria ver e tal, que eu achei mais importante de fazer agora. Então, assim, mas, por exemplo, eu vejo que por dentro eu fico mais agitada. É impressionante, assim, eu fico mais... Eu já sinto que o meu corpo fica mais em estado de alerta. Ele fica num estado de alerta, não da atenção centrada em mim, mas ela fica numa tensão fora. É como se não fosse a tensão dentro, ela fica numa tensão fora. É tensa, assim, por exemplo, ele tá ali. Se ele chegar aqui, eu já fico. Ele vai chegar aqui, ele vai... Entendeu? É diferente. É diferente. Então, você vai encadeando um pensamento no outro, né? Isso aí. Então, essa é a diferença. Então, é igual ele falava assim comigo. Vocês vão ver que quando você começa a praticar, é igual escovar os dentes. Você não fica sem mais. E é mais ou menos isso. É um hábito. É um hábito. Né? É por isso que o programa é tão importante, né? Você começar por um programa. Os programas duram, em média, 8 semanas. É o tempo que você começa a desenvolver o seu hábito e que começa a haver também alterações cerebrais por causa das práticas. Você perguntou antes, eu acabei não falando, a diferença. Mindfulness, então, a palavra meditação abarca mindfulness, mas, na verdade, como mindfulness é uma habilidade, é um estado mental, uma das práticas que mindfulness usa para desenvolver essa habilidade é a meditação. Qual que é a diferença? A mindfulness é uma prática que, apesar de ter origem nas práticas orientais, ela não tem nenhum cunho religioso, é uma prática laica. A meditação normalmente está ligada a uma filosofia ou a uma prática espiritual.
ela pode ter um objetivo, né, de iluminação, algum outro tipo de objetivo. Ela pode ser focada num mantra. Ou visualização. Ou visualização. Coisa que não tem. Não, em mindfulness isso é considerado o pensamento. Aí é uma prática sem nenhum objetivo. A gente chama de prática sincera. É uma prática, o que é? Você não espera nada dela, ela não tem que ser boa ou ruim, tem que tirar esse modo de funcionamento da mente, de rotular as coisas como boas ou ruins. Você se abre à experiência, é por isso que a gente fala que tem que ter uma atitude de abertura. Você se abre para a experiência, seja qual for ela. E você tem que ter também a atitude de curiosidade, de investigar, explorar o seu mundo interno, né? É assim que é feita a prática, é sem objetivo. Essa é a principal diferença de meditação. E é importante dizer que a gente tem pessoas que têm uma atenção plena muito desenvolvida e que não fizeram meditação, né? Atletas, por exemplo, são pessoas extremamente concentradas, com foco, e eles não adquiriram essa habilidade através da meditação. Por outro lado, determinadas práticas de meditação não vão desenvolver esse estado mental que a gente chama de awareness, né? De consciência, de presença no que você está fazendo naquele momento. Uma presença com qualidade. Que a gente fala que é a prática informal, né, Ana? Então, a gente está aqui agora extremamente presente no que a gente está fazendo. Né? A gente não está aqui pensando no que está acontecendo, no que vai acontecer daqui uma hora. A gente está aqui presente no que a gente está fazendo aqui. A gente está tomando um banho, a gente está 100% presente no banho que a gente está tomando. Né? Que é diferente do mundo que a gente vive hoje. Que as pessoas estão num almoço mexendo no celular. Né? Elas estão almoçando, mexendo no celular. Elas estão vendo uma TV, às vezes vendo um filme no celular. Né? Num restaurante, no telefone. Então, na verdade, elas não estão 100% presentes em nada que elas fazem mais. É o estado de presença, né? O que eu falo que são as atitudes do estado de presença. Estar plena, a atenção plena, o que eu acho que mais difere, talvez, para mostrar para as pessoas o informal do formal é isso. Estar presente, porque você não passa meditando o dia inteiro. Né? Não. Né? A prática formal que a gente chama, né? Que a gente falou que são as práticas guiadas, como uma que a gente vai experimentar aqui daqui a pouco, elas reforçam essa habilidade nos momentos do dia a dia. Então, no programa, a gente divide isso em prática formal e informal. Você é levado a fazer as práticas formais na sessão e de para casa também. Mas é sugerido que você faça práticas informais como escovar os dentes numa determinada semana, prestando atenção na temperatura da água, no sabor da pasta de dente, ou tomar um banho prestando atenção nos movimentos que você faz, quais os padrões que você tem, no cheiro do produto. E assim outras práticas informais, entre aspas, que são rotineiras, para que em um determinado momento você esteja o dia inteiro prestando atenção com qualidade em tudo que você está fazendo. Né? Uma reforça a outra. E, de fato, hoje a sociedade é muito multitarefa, né? Você come na frente da televisão, um casal sai para um restaurante, não agora, né? Que a gente está na quarentena, mas quantas vezes a gente vê um grupo de amigos, todo mundo no celular, ninguém interagindo, ninguém vivendo aquele momento. Crianças e adolescentes, às vezes, estão em grupos, mas cada um com seu celular. Então, isso é uma cena muito comum, a gente vê muito isso, e isso não é saudável para a nossa mente. É excessivo, a gente tem que se adaptar a isso. A gente tem que voltar um pouquinho para fazer uma coisa de cada vez. Essa é a forma mais saudável da gente viver, na verdade. Eu lembro de uma cena assim, aqui em casa não se come com TV, não tem TV, não coisa. Mas às vezes, assim, domingo, eu faço uma pizza, a gente tá vendo algum filme e coloca a pizza. Eu esqueço um dia, o Rafa comeu a pizza e tal, a gente tava vendo o filme, acabou o filme. Uai, mamãe, a gente não jantou? A gente nem percebeu. Não percebeu que ele comeu. Você vê, ele estava tão atento lá que ele não percebeu que ele comeu. Você vê, a pessoa não presta atenção que ela comeu. Então você pode passar por qualquer coisa que a pessoa não pensa que ela está comendo, porque você não tem atenção naquilo que você está comendo naquele momento. Né? Porque não, a gente não faz. E todo mundo faz isso. É legal que no programa de Mindfulness, a primeira sessão nossa é exatamente você fazer uma degustação de um alimento com atenção plena.
E as pessoas ficam muito impressionadas porque falam assim, ué, isso é uma prática meditativa? E é, né? É na hora que a gente se toca da importância de trazer a consciência para o alimento que você está ingerindo, prestando toda a atenção nele. E por falar em prática meditativa, então vamos fazer uma? Vamos. Eu queria gente. só... Vamos fazer uma, depois eu quero falar um pouquinho dos benefícios. Tá, então tá. Então da vamos fazer uma gente pra gente sentir o benefício. Vamos lá, Tá. gente. Vou pedir só para todo mundo aí. Vamos fazer uma prática. Se vocês conseguirem ficar numa postura ereta aí, a Ana vai conduzir a prática. Eu vou. E é só importante esclarecer que não é necessário nenhuma postura especial, tá, gente? Vocês podem fazer onde vocês estiverem. Eu vou tocar um sino no final da prática, só sinalizando que ela acabou. Não preocupem se vierem muitos pensamentos, isso é natural. Então, vou convidar vocês agora para adotar a postura mais confortável para você agora, onde você estiver. Uma postura que seja segura para você. E se você quiser, você pode fechar os olhos ou deixá-los entreabertos. Essa prática é uma prática simples, que se constitui em 3 passos, e eu vou conduzi-la marcando os passos para vocês poderem compreendê-la e depois repetir se vocês quiserem. Então, nesse primeiro momento, vai só tomando consciência do seu corpo, onde ele está agora, dos apoios do corpo, ou na cadeira, no sofá, no chão, onde você estiver sentado, sentada. Então vai percebendo esses apoios, talvez os apoios das mãos sobre as pernas, ou entre diferentes partes do seu corpo. E vai relaxando os seus ombros, suavizando a expressão do rosto. E como um primeiro passo dessa prática, a prática dos 3 passos, nesse primeiro momento, vá tomando consciência da sua experiência interna, notando os pensamentos presentes na sua mente agora, mas sem julgá-los e sem se envolver com eles. Apenas observe o que está presente para você neste momento. Perceba também se há alguma emoção presente, associada ou não aos pensamentos. Pode ser que você localize essa emoção no seu corpo. E pode até ser que você perceba alguma sensação presente no corpo. Mas também pode ser que você não perceba sensação alguma e está tudo bem. Você apenas registra isso. Como um segundo passo da prática, vá trazendo a consciência para a sua respiração, acontecendo neste momento, sem procurar alterar nada. Observando onde a sua respiração se mostra mais nítida. Pode ser na sensação do ar entrando e saindo das narinas. Ou pode ser nos movimentos do peito e do abdômen, expandindo e recolhendo a cada inspiração e a cada expiração.
inspirando e expirando com presença, com consciência. E se nesse breve instante a mente devagar, você de forma suave nota a distração e traz a mente de volta para a respiração, para o fluxo natural da sua respiração. Inspirando, sabendo que está inspirando. Expirando, sabendo que está expirando. E caminhando para o terceiro passo dessa prática, vá trazendo a sua atenção para o seu corpo como um todo, para a posição que ele ocupa neste espaço, percebendo também o limite dele. E aos poucos, vá ampliando essa consciência para o ambiente ao seu redor, percebendo melhor os sons, percebendo a luminosidade. E quando estiver pronto, estiver pronta, vá delicadamente abrindo os olhos, encerrando esta breve prática. Eu amo esse sino, eu tenho que ter esse sino aqui. Amo, ele me. Não sei, tem te dar a sensação é tão boa quando eu escuto ele. O som dele é agradável. Não é? Essa é uma prática simples, né? Eu fui falando um pouquinho dos passos. É uma prática que se divide entre formal e informal. Quase dormi. E ele é agitado, viu? É uma prática que pode durar 10 minutos, pode durar segundos, e ela é muito útil em momentos que a gente está muito ansioso ou que tem, para evitar uma reação, ela te dá um espaço, isso te acalma para você conseguir ter uma resposta mais consciente. Então, o primeiro passo dela, né, depois de se posicionar, é você perceber como você está internamente, né, seus pensamentos, emoções, sensações do corpo. E então você direciona a atenção para a respiração, fica um tempo nessa respiração, pouco tempo, muito tempo, e depois você volta a expandir a consciência para o corpo, para o ambiente. Então, a gente faz uma metáfora com uma ampulheta, né? Você começa num foco maior, depois você fecha na respiração e depois você abre a consciência de novo. Ela é bem, bem útil. Às vezes tá num estresse, assim, né, Ana? Numa situação, assim, rápida. Sim. Não precisa de parar, né? Porque às vezes a pessoa tem a impressão de que tem que ficar horas meditando, né? Essa é muito boa pra você fazer aqueles 2 minutos que você precisa. Aquela pausa. Às vezes você tá no seu trabalho, entra dentro do banheiro, fazer aqueles 2 minutos de sentir e tal e voltar pro seu eixo de novo, né? Pra gente voltar pro eixo de novo, pra perceber e voltar pro eixo.
E pode né? ser feito até de olhos abertos, assim, às vezes as Isso. pessoas não vão perceber que você está fazendo. Você tá fazendo. É isso, isso. Mas é só. Então, quanto mais você praticar, inclusive, mais fácil fica, até para você. É aquele negócio, a prática leva à perfeição, né? Mais fácil leva para você perceber e depois você consegue até fazer com menos tempo e de olhos abertos em qualquer lugar, Sim, né? sim, sim. Até às vezes para esperar, às vezes você está muito ansioso em alguma situação, você está tendo que esperar, te ajuda nesse processo. É. Ajuda mesmo, ajuda mesmo. Ai, obrigada. Gente, alguém quer compartilhar alguma sensação que teve aí? Quem nunca fez? O Bruno colocou aí que relaxou. Alguém colocou Débora, a Raquel falou que amou. Muito bom, Gabriel, Janice, Gabriel colocou que amou a sensação. Thaís gostou, Thaís. Thaís também é mega agitada. Vamos lá, gostou, Thaís? Eu falo, né, que era para praticar. Ana Paula, então, Ana Paula já pratica, né, amiga? Praticando de yoga. Você adora. Você vai ver, daqui a pouco ela vai dar uma outra também. Jana colocou aí, diz Jana que estava fazendo de manhã. Que bom para outro universo. Que E bom. esse aí, minha filha, foi meu aluno, ele é ligado assim, 1000 volts. Ana, você gostou? É outra que ligada a 220. Aí, Ana, por isso que eu te chamei, que eu achei que você ia gostar mesmo. Pra gente dar Que uma bom, gente. Que bom que vocês gostaram. A Ana é É. importante, né, Ana? Então, fala um pouquinho, Ana, dos benefícios. Dos benefícios. Pois são vários e os benefícios de Mindfulness. Mindfulness é uma prática que é muito estudada, né? Começou com um programa de redução de estresse, então a gente tem muito estudo comprovando os benefícios de Mindfulness, até em questão de doença mental também, para dor crônica, ansiedade, depressão. E o que eu trouxe aqui, alguns benefícios que eu achei que era mais importante para o tema, a prática ela reduz pensamentos e emoções negativas, ela desenvolve calma, clareza, intuição, aumenta a criatividade, aumenta o foco e a concentração, ela melhora as nossas relações interpessoais, né? Tanto no nosso ambiente familiar, de amigos, quanto no trabalho, porque você começa a ter as emoções mais reguladas, então isso acaba interferindo no ambiente que você está. Melhora desempenho e liderança para quem está em empresa e etc. Diminui ansiedade, diminui depressão. Mas é importante dizer que não é tratamento, tá, gente? É uma prática complementar aos tratamentos. Aumenta a qualidade de vida na saúde mental, essa sensação de bem-estar. Acho que era isso que eu tinha trazido. E por causa de todos esses benefícios de Mindfulness, os programas têm sido implementados em serviços de saúde, né? O John Kabat-Zinn, que foi quem idealizou, onde quando começa a pessoa perguntando. Depois de te perguntar. Quem idealizou os programas, né? Ele instituiu isso dentro de uma faculdade de medicina nos Estados Unidos, dentro de um hospital, na verdade. E a história é muito interessante porque aqueles pacientes que não tinham muita evolução no tratamento, eles eram encaminhados para a clínica de redução de estresse dele. E lá esses pacientes ficavam 8 semanas. E os resultados na melhora do tratamento, né, por isso que é complementar ao tratamento, foram tão bons que isso foi se expandindo e hoje você tem práticas de Mindfulness no SUS, no município de São Paulo. Aqui em Belo Horizonte, se eu não me engano, no Hospital das Clínicas tem. Em vários serviços de saúde tem implementado essas práticas, os programas. E algumas escolas já têm. Escolas têm. E com a nova BNCC, por exemplo, eu estava dando aula no Sebrae no Ensino Médio. Aí agora, esse ano mesmo, eles já colocaram como disciplina complementar para os alunos, já estão oferecendo. E algumas escolas já estão oferecendo, se não me engano, a Escola da Serra também. Não sabia. Eles fizeram, então agora a gente, né, adiou um tanto de coisa, mas agora tanto projeto de vida vai ter para os alunos, quanto essas disciplinas de meditação, de autoconhecimento, desde lá dos 5 anos de idade até, então assim, no Brasil inteiro foi colocada a nova BNCC que as crianças, que entram também na educação. Muito legal. Ai, que maravilhoso. Um dos lugares que é implementado nos ambientes de ensino e aprendizado, né? Até porque atenção plena, né? Para a criança ter foco, porque isso é o foco, né? A gente fica falando de foco o tempo inteiro. Se a pessoa aprende a ter atenção plena, ela vai ter foco, né? Sim. O foco tá aí.
né? E tem colocado também empresa, Adriane. Tem programas, acho que a Google desenvolveu um programa para lideranças, para colocar dentro das empresas. A gente também tem programas voltados para atletas. Então, assim, tem uma infinidade de programas. O programa que eu atuo, ele é mais para promoção da saúde, ele é para qualquer pessoa, ele não tem um objetivo tão específico, mas ele vai trabalhar a concentração, isso da mesma forma. Mas é bom saber. Comentou aqui que o Colégio Magno tinha meditação na época do Enem, eles têm o que, uns 2 anos, né, Thaís, que a sobrinha dela fez. Alguém fez com a fundadora no Google, isso tem, aí. realmente então, tem. Tem mas tudo na empresa já tem um tempo, já tem livros escritos até, já tem artigos. E assim, já é uma prática, né? Que é uma prática comprovada. Sim, as pessoas também estão procurar por elas mesmas, aí o RH vê que dá. Vê que tá surtindo efeito, então vamos trazer para o dia a dia, porque se o funcionário tem atenção, tem foco, o resultado dele vai ser muito maior. A empresa ganha muito mais com isso. Né? E sem contar a questão do ambiente, como eu falei, que melhora as relações interpessoais, você melhorando o seu ambiente de trabalho, você aumenta a produtividade, você diminui licenças por problemas de doença, sofrimento mental, né? Diminui o burnout, que é aquele estresse em decorrência de trabalho. Então, as empresas já estão se dando conta da importância de colocar essas práticas. No meu ambiente de trabalho não é mindfulness que eles oferecem, mas eles colocam uma sala de meditação para a gente praticar. Já tem quase 10 anos. A Retro aí agora. Tem que entrar mais lá para onde eu trabalho lá também. Para implementar lá para o pessoal para ter saúde no trabalho. Verdade. Tem que ser, gente, porque não tem jeito. Assim, principalmente para ter qualidade de vida no trabalho. É isso que todo mundo quer, melhorar o clima de trabalho, o ambiente de trabalho. Então, você tem que implementar práticas que favoreçam isso. Né? E é uma prática barata, com pouco investimento, que depois que você investe ali, inclusive se você investir, às vezes a empresa não tem condições de investir para todo mundo, mas ela pode investir em facilitadores, ela pode formar facilitadores lá dentro, né? Que vão ser multiplicadores ali dentro. Então, que eles vão fazer a prática, como, por exemplo, o próprio gerente pode fazer a prática com a própria equipe, ou facilitadores de RH. Então, ela não precisa fazer com todo mundo. Né? Então tem os gestores já fizeram, já é uma grande coisa, né? Porque eles passam isso para os... É igual os professores, você passa com os professores, eles passam isso para os alunos. Para os alunos. Né? Isso é muito legal. E a ideia do programa é dar autonomia para a pessoa. É por isso que o programa tem uma duração de 8 semanas. No programa, você tem 8 encontros semanais, né? E o aluno, o participante, ele tem as sessões com as práticas guiadas pelo facilitador, mas ele recebe áudios para ele praticar em casa, ele recebe um material teórico, e o objetivo é que ao final das 8 semanas ele consiga manter a prática dele para o resto da vida. Não é para ele ficar dependente do facilitador. O facilitador está ali para ajudar nesse processo inicial, porque é importante você ter o acompanhamento. Você tem instruções claras de alguém que tem um certificado, isso é importante dizer, porque não é simples, né, Ana? Qualificado. Apesar, assim, a prática é simples, mas ela é difícil. Então, existe uma sequência cronológica de passar as práticas para os participantes, de forma a desenvolver várias habilidades. Então, existe toda uma técnica que foi pensada para que o aluno, ao final de 8 semanas, esteja praticando práticas mais completas, esteja apto a fazer práticas mais complexas. E isso realmente, dentro de um programa, é a forma ideal de começar. É o que você está falando, é como se fosse na faculdade, né? Existe o nível 1, nível 2, exatamente. A última prática primeiro. Tem todo o nível de aprendizado para poder ensinar. E existe, inclusive, a forma de ensinar. Né? Igual você falou, você se formou para isso. Não é uma pessoa que foi lá e fez 8 semanas. Eu, tipo assim, eu acabei de fazer de 8 semanas. Então deixa eu ir lá ensinar as pessoas. Não, o que eu faço muitas vezes é assim. Vai praticar, olha aqui essa prática que eu fiz. Eu, às vezes, dou degustação. O que às vezes eu faço? Olha aqui, experimenta para você ver, vê se você vai gostar. Eu faço isso. Às vezes eu faço com uma amiga minha, eu faço aquela básica, que é a primeira. Às vezes eu faço, olha aqui, experimenta. Você vai gostar. Você vai gostar, você vai ver o que mudou a minha vida. Aí a pessoa experimenta e fala, olha, vai praticar. Procura isso aqui, vai fazer a formação, é muito legal. Ou então eu indico livro, tá? Para a pessoa ver como que é. Porque a pessoa pode começar, às vezes, por uma prática super complicada, que é a de observar pensamento. É uma prática difícil. Você não consegue praticar, vai se frustrando.
vai ficar E pensa, não, resistente. isso não é para mim. Não Isso, consigo sim. praticar. É difícil praticar, não é Eu já escutei fácil. várias vezes isso, É, Ana. Isso não é pra mim. Ah, eu já tentei e não pois consegui. é. Isso não é pra mim, eu já tentei e não consegui. Eu falei, gente, calma. Calma, eu achava que não era pra mim. Até Pois é, fazer. não, é para todo mundo que É pra queira, todo né? mundo. É Isso. importante que ter o desejo de procurar É. isso. Não pode se frustrar, não pode também ir com uma ideia que a gente fala que é um mito que existe, que meditar ou praticar mindfulness é esvaziar a mente. Isso Você não nunca mais vai existe. pensar, você vai ficar lá todo Não, zen, igual Buda. Não é assim. a mente pensa, né, ela produz pensamentos por si só sem o nosso controle. Então, isso já é uma grande coisa, porque quando eu tentei praticar pela primeira vez, eu era adolescente, eu me lembro muito bem disso, eu desisti, porque eu falei, gente, eu não paro de pensar, eu não tinha técnica nenhuma, não tinha ninguém para me orientar, e eu fiquei muito tempo sem buscar essa ferramenta por causa disso. Por isso a importância de uma orientação correta para a pessoa Uhum. começar, porque é complicado mesmo. É, a gente tem essa crença mesmo, de que não pode pensar. Eu lembro quando eu fui lá na sua coisa lá naquele grupo lá que não era você que conduzia. Sim, Eu falava assim, meu Deus do céu, e era de frente pra parede. Eu entendi. Meu Deus do céu. Aí eu abri o olho, tava de frente pra parede. E ele naquela posição assim, meu Deus do céu, eu não consigo não pensar, não consigo. E o que ele mais fala é, você não tem que brigar com os seus pensamentos. Eles estão não. aqui, vai passar. Se você Uhum. brigar, eles vão aumentar. Você não tem que brigar com o pensamento hoje. Não Sim, brigue com ele. Eu não brigo, eles passam. Né? Se você ficar, não tem que pensar, não exatamente. tem que pensar, não tem que pensar, aí você pensa mais ainda. Né? É. O mais importante é você identificar, primeiro conseguir se distanciar do pensamento para identificar que você está pensando, porque muitas Uhum. vezes a gente pensa, vai longe sem nem perceber. É. Então, quando você percebe, opa, produzir um pensamento é uma coisa super importante, observar aquele pensamento no sentido de acolher, não Uhum. rejeitar, porque se você rejeitar, ele fica. Acolher, observar, se conhecer e ele vai perder força e vai embora. E você Como continua a tudo, sua né, Ana? prática. É igual trauma, crenças e tudo. Tudo que a gente bate, repele e tal, volta. Então, tudo que a gente acolhe, a gente entra em contato, a gente olha, a gente consegue Sim, resolver. Né? É igual verdade. pensamento, a mesma coisa. Você acha que dá pra gente fazer outra prática? Porque assim, a Acho gente que tem 15 dá. minutos. Não Né? dá, Uma de 5 minutos, mais ou menos? dá, Porque eu dá ainda quero sim. saber suas dicas que você vai dar. Você já deu várias dicas, lógico. Eu quero saber sua dica de livro, que você falou que tem para Ah, começar. tenho. E você vai Sim. falar um pouquinho do próximo do programa, que você ainda não tem data, mas o pessoal já está querendo saber como é que faz, quando que é e tal. Tá, Aí, né? falo sim. Então tá. Então vamos lá, gente. Mais uma Vamos. degustação aí para vocês aí, ó. Ainda mais que chegou depois. Vamos lá. Essa próxima prática, gente, a âncora dela são sensações no corpo, né? A primeira foi uma prática bem rápida, passando por vários aspectos. Essa é a sensação no corpo. Da mesma forma, eu vou encerrar com um sino. E ela no programa ela é bem mais detalhada, é o body scan. Aqui eu vou fazer ela de um formato bem reduzido para vocês só perceberem como é que é, porque a gente trabalha com várias âncoras e aqui a gente vai fazer ela mais rapidinho. Então, mais uma vez, vai procurando aquela sua posição mais confortável, mais segura, sem se preocupar com posição certa e errada, posição especial. Em Mindfulness a gente não trabalha com isso, mas a gente depois aprende algumas posições melhores. Se você quiser, você pode ir fechando os seus olhos ou deixá-los semiabertos, mais relaxados. A postura confortável, mas ela também deve ser mais ereta, com a coluna alongada, para facilitar o fluxo da respiração. E mais uma vez, vai percebendo a posição do seu corpo nesse momento, os pontos de apoio dele. E então, numa atitude de curiosidade, comece a explorar as sensações presentes nos pés, tornozelos, sensações de peso, pressão, qualquer outra sensação ou até mesmo a ausência de sensações.
Vai expandindo a consciência para as canelas e panturrilhas. Para os joelhos. E para as coxas, na parte da frente e de trás. Sensação talvez do toque das mãos nas coxas, ou do peso das pernas apoiada em algum lugar, ou até mesmo sensação do contato da roupa com a sua pele. Explore então as sensações presentes nos quadris, nos glúteos, percebendo talvez o peso do corpo. E tendo explorado toda a parte inferior do seu corpo, vai desviando a atenção agora para o tronco, na parte da frente e de trás do tronco. Percebendo o que está presente aí agora, neste momento. Quais sensações estão presentes para você? Sem qualificá-las como boas ou ruins, apenas reconhecendo-as. Então comece a explorar as mãos e os antebraços. Comece a perceber as sensações presentes nos braços. E vá transferindo a sua atenção para a região dos ombros. Notando talvez áreas de tensão, de desconforto, ou qualquer outra sensação. Perceba o que está presente na região do pescoço e vá incluindo nessa exploração a cabeça, notando as sensações da região do rosto, sentindo talvez a temperatura do ar em contato com a pele do rosto. E explorando também o couro cabeludo. Notando todas as sensações presentes na parte superior do corpo. Então volte a tomar consciência do seu corpo como um todo. Na posição em que ele está agora. Perceba a sua respiração fluindo neste momento. E vai ampliando aos poucos a sua consciência para perceber os sons ao seu redor, perceber melhor o ambiente em que você está. E aos poucos comece a fazer pequenos movimentos com as mãos e com os pés, caminhando para o final desta prática. E quando
você quiser, quando estiver pronto, pronta, vá abrindo os olhos. Essa eu não fiz, que eu fiquei atenta ao horário. O horário. Tem um tempinho. A gente divulga eles aqui. Não, vamos lá. Voltou aí? Todo mundo voltou? Todo mundo tá vivo aí? Ela fala uma delícia. Adoro essa. Nossa, eu faço normalmente body scan, assim, quando eu tô pra dormir, assim, o tempo, assim, pra relaxar, pra dormir, assim, não. Só não faço já pronta pra dormir, porque senão eu durmo no meio dela, tá? Mas lembrando que não tem objetivo, né? Ela pode causar relaxamento, mas não é esse o objetivo. Por isso. Obrigada, Janice, amiga, lá agradecendo. Você sabe que hoje eu divulguei no meu grupo da família, né? Eu descobri que a minha prima fez formação com você, Elaine Nunes. Elaine? Elaine, não tô me lembrando. Ela é da Caixa Econômica. Ah, sim, Elaine. Fez o programa comigo. Eu fiz o programa com ela, amei. Sim. Esse mundo é pequeno demais, da Elaine. E a gente é super coisa assim, com essas coisas. Que bacana. A gente se aproximando parecia tanto. A gente aparecia até nas sociedades. É muito engraçado. Ana, que delícia, né? Então, me indica para dar uma... Você deu várias dicas, né? Assim, eu acho que você deu várias dicas informais e tal. Que dica de livro você daria? A gente até conversou, coincidência ontem, né? Eu vou dar uma dica Eu trouxe 3 livros. Primeiro, eu queria dar umas dicas para quem quer começar, antes do livro. Até tinha anotado aqui para não esquecer. Sim. Quem está querendo começar a Mindfulness, o mais importante é o desejo de começar. É isso que vai te mover. A outra dica é procurar realmente um programa ou práticas estruturadas, ou um instrutor certificado, por causa disso que a gente já conversou, né? De você não se frustrar, não achar que é tão simples assim, existe técnica, tem que ter uma condição para alguém te acolhendo, te apoiando. É importante você arranjar um lugar na sua casa para você fazer as práticas, um lugar em que você tenha mais tranquilidade. Fazer as práticas com uma roupa confortável para que nada possa interferir na sua prática, que a roupa não fique te apertando, chamando sua atenção, né? E também para que você insira a prática na sua rotina. Comece com pouco tempo por dia. É mais importante a regularidade do que o tempo. Vale mais você fazer 1 minuto, 5 minutos por dia do que fazer meia hora, 1 hora no final de semana. Então, tornar isso um hábito é uma grande dica. É o que eu queria compartilhar. Em relação aos livros, vou colocar aqui O Poder do Agora. Esse livro é sensacional. Ele não é sensacional. Ele não é sobre mindfulness, mas é um livro que foi a primeira coisa que me chamou a atenção para essa ideia de distanciamento da mente. Então, fica a minha dica para esse livro, eu recomendo muito. Que eu vou colocar também. Mas eu tenho ele aqui, eu posso tirar foto e mandar também. Eu posso também colocar. O outro livro que eu recomendo é esse Atenção Plena. Ele é bom porque ele tem... Inclusive, eu posso postar para vocês, gente. Eu tenho ele online, no PDF, e também já tem os... Como é que fala? As vídeo... Como é que fala? As gravações das... Sim, podcast dele. Não, podcast não, porque ele vem com CD. Áudio. E aí sim. Já tem as áudios. Já tem os áudios dele, né? Esse é um programa. Esse é um programa de 8 semanas. Ele tem um objetivo mais específico, mas para quem quer começar por ele, pode começar, ele é bom. E para quem quer aprofundar no tema, tem esse livro que é dessa grossura, ele está todo marcado, que é do Jon Kabat-Zinn, que foi quem sistematizou o Mindfulness no Ocidente. Ele está de cabeça para baixo. É porque aqui está espelhado? Então vira assim. Depois você me manda. Deixa eu tirar. Tá, entendi. Você me manda a foto dele, é só para eu escrever o nome pro pessoal. Chama Viver a Catástrofe Total, do Jon Kabat-Zinn. Ele é bem detalhado, então eu recomendo mais para quem está começando esse daqui. E tem o outro que eu esqueci de pegar. Eu também vou colocar, então.
que a maioria que tá começando. Porque no final eu edito e coloco os livros que você recomendou aqui. Inclusive, gente, eu vou postar um vídeo do John Kabat-Zinn que ele explica muita coisa. Amanhã eu vou postar para vocês aqui no feed um vídeo dele explicando, muito legal que eu recebi também, assim, dele explicando a técnica e tal, né? Porque ele criou... Ele fala das atitudes de mindfulness também, que não deu tempo da gente entrar aqui. Isso, mas no programa a gente eu tenho aqui na aborda minha geladeira isso. lá, todas elas ali, ó. Todas as tem todas elas ali, todas que tá ali. Eu vou lembrar, imã na geladeira. Ana, e aí, assim, seu programa você ainda não tem data, né? Mas você tem programado. Eu ia começar o programa em abril, né, no formato presencial. Com a pandemia, eu resolvi transformá-lo num formato online, à distância, mas isso ainda não está pronto. A ideia é que eu tenha uma turma por volta de meados de junho até final de junho, a partir da segunda quinzena de junho. Quem se interessar pelo programa e quiser se inscrever, é só entrar no perfil, seguir a gente no Satsala Yoga. Lá a gente divulga todas as informações. Pode mandar um WhatsApp para a gente no número de lá, deixar o seu contato, que quando o programa já estiver pronto, né, abrindo inscrição, eu aviso para quem quiser fazer comigo, né, via Zoom. Aí a gente vai oferecer ele agora. E também vai ficar sabendo dos outros programas, né? Ô, gente, eu fixei aí também o grupo do Telegram, que tem todas as informações de todo o Carreira Flix, desde quando começou. Então, lá tem o resumo de todas as lives, resumo mesmo do papel, das ideias principais, tem as lives. E aí eu vou colocar os contatos, os vídeos também. Então, assim, os contatos, por exemplo, contatos da Ana. Então, por exemplo, quando ela quiser divulgar algum trabalho, eu vou colocar lá. Então, todo mundo que está participando dessa série aí que vai acontecer aí ao longo terminando esse mês e o outro mês. Então, a gente vai continuar divulgando então, o trabalho. Por exemplo, a Ana vai surgir isso, ela me manda, eu vou lá e coloco lá também, para ajudar a divulgar o curso. Então, aí, quem não tiver curtido lá, vai estar recebendo o programa do curso também. Então, aqui em cima, vocês podem clicar que aparece o do Satsala aí. Quem não tiver aí seguindo a Ana no Satsala, é só clicar lá em cima que dá para ver o story e vocês conseguem seguir o Satsala lá. Que a gente tá falando Ana, mas é porque ela tá a sala dela de trabalho chama Satsala, né, Ana? Satsala Yoga. Aí tem ali, depois eu ponho o link aqui para vocês também, tá? Ana, queria te agradecer demais da conta, assim. Eu que agradeço. Super agradeço, assim. Primeiro da minha vida, né, porque você que introduziu isso. Me introduziu, né? Depois de muito tempo eu consegui fazer, mas como diz, tudo é na sua hora, né? Tudo. Verdade, tudo tem. Tudo é na sua hora. E isso foi muito bom para mim. Sempre foi muito bom, assim, tanto que eu falo que a gente só pode ensinar se a gente pratica. Tanto que eu passo isso para frente mesmo. É até engraçado, a gente foi carnaval, não foi janeiro para a roça, meu cunhado ficava assim, lá, ele agora só medita. O negócio dela agora é só meditar. Lá, tá fazendo aquela caminhada lá na caminhada, lá em slow walk. Tô mesmo, só que aí lá eu faço o pé no chão na terra, né? Eu tô lá fazendo slow walk, deixa eu fazer lá tô lá, aí põe o Rafa para fazer junto, que tem para criar o hábito já desde sempre. Então, assim, pode ser que para algumas pessoas não funcione, gente, mas eu até hoje, todas as pessoas que eu vi começarem não voltaram atrás. Então, assim, é porque talvez ela se compara com isso, né? Porque é muito difícil, tem uma crença limitante de que meditar é muito difícil, mas se você começar pelas práticas informais, no mínimo, igual vocês fizeram aqui hoje, né? Essa degustação que a Ana deu aqui, que todo mundo gostou e não foi tão difícil, se a gente começar um pouquinho assim, com pouca expectativa, depois vocês vão ver que a gente consegue. Eu mesmo falava assim, nossa, mas 20 minutos é muita coisa. Hoje eu já falo assim, não, já acabou? Quando eu faço as de 10 minutos, eu já tocou o sino. Não, deixa eu fazer a outra de novo. Às vezes eu faço duas. É treino, né? É treino. Não tem jeito. É o hábito, é o que você falou, o hábito é dia após dia. Porque às vezes a mente está pedindo para poder fazer mais mesmo, né? Está pedindo para desacelerar. E principalmente, eu acho que no momento que a gente está vivendo hoje, isso ajuda demais. Né? Nossa! Ajuda muito. Assim, para controlar momento de muita ansiedade, né, Adriane, e estresse, a prática, ela realmente tem sido fundamental. Para mim, tem sido fundamental. Ajuda demais, assim. Eu acho que ajuda aqui em casa, com todas as coisas de criança, assim. Às vezes, no dia que o Rafa tá muito agitado, eu consegui uma de criança para ele, eu já gravei no celular velho ali, ele senta lá no cantinho lá e faz ali.
Tem dia que ele não quer fazer, não, mas ele vai lá, já tem no quarto dele lá o meditar. E ele faz a dele lá. Do jeitinho dele, mas ele faz, sabe por quê? Porque ele vê que ele desacelera. Ele fala, mamãe, tô mais calmo. Eu falo, então, que bom que você tá mais calmo. Se você acha que melhora... A criança aprende. Aprende. Na hora que ele tá no nervo, ele ainda não consegue respirar, não. Mas depois que ele acalma, vamos lá, pra você ficar mais calminho ainda? Então, vamos lá pra você poder fazer. Porque ele tem 4 anos, né? Ele não tem esse controle ainda emocional de falar,